Situação pré-falimentar. Essa é a situação do Botafogo. John Textor conseguiu destruir tudo aquilo que ele mesmo havia criado. Queria mais uma vez pedir a você aí que dê essa moral pra gente. Nós lançamos aí o nosso livro, né? Combati o Bom Combate. Esse livro conta um pouco da nossa história, desde o nosso nascimento até os dias atuais. Como que foi a nossa vida, quais foram as dificuldades, como que foi a nossa vitória, como que foram as nossas conquistas. O livro é muito bacana, é um livro que estimula você que está passando por dificuldade, que acha que a vida chegou ao fim, que não tem mais condições. Leia esse livro que eu acho que vai servir de estímulo para você, valeu? Não aqui fazendo propaganda do meu livro, mas já fazendo, mas porque realmente o livro está bacana. É um livro de fácil leitura e eu acho que vai ser muito bom para a sua vida. Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje teremos jogo às 19 horas diante do Petroleiro, um adversário muito fraco, perdeu para o Caracas, perdeu para o Racing, só marcou um gol na competição até agora. O Botafogo joga em casa, tem tudo para vencer, tem tudo para fazer uma grande partida e esperamos que isso aconteça. Mas também não duvido de nada de ruim que venha acontecer, porque os problemas externos que acontecem no Botafogo hoje são grandes demais. Não tem como essa situação não abalar os jogadores dentro de campo. Fala-se em falta de receita para pagar salário do mês de maio. A folha deve ser quitada no dia 4 de maio, mas o Botafogo já disse que não tem dinheiro. Então a situação é realmente escandalosa, é extremamente preocupante. O Botafogo está numa situação que, para falência, é um pulo. E é difícil, é muito difícil que alguém queira assumir uma bronca dessa com quase 3 bilhões de reais. É dinheiro demais. Quem é que vai querer assumir esse clube? Se na época do social, que girava na casa de 1 bilhão e um pouquinho, já era muito difícil, imaginem agora com quase 3 bilhões. John Textor conseguiu mais que dobrar os problemas do Botafogo. E ainda tem gente que bate palmas para John Textor. Ainda tem gente que vem aqui no canal às vezes e me critica por conta de John Textor. Valeu a pena ganhar um brasileiro ou a Libertadores? Era esse o preço? Ganhar um brasileiro ou a Libertadores e deixar de existir? Porque é isso que pode acontecer com o Botafogo. O Botafogo pode deixar de existir. E o que é que vai ser feito de milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo acerca do Botafogo? O que vai ser desses torcedores? Vão ficar órfãos sem um clube para torcer? Porque eu, sinceramente, eu não acredito que botafoguenses como nós somos, Botafogo deixando de existir, nós vamos torcer para qualquer outro time, do Rio ou de fora do Rio de Janeiro. É muito difícil. Nós não vamos ter time para torcer. Essa é a grande realidade. E o Botafogo corre sério risco de falência. Corre sério risco. O John Textor é um destruidor de sonhos. Ele veio como alguém que pudesse colocar algo novo no nosso coração, mas na verdade o que ele fez foi acabar com sonhos. Eu lembro que Bruno Cantarelli dizia o seguinte, em 2024, esse é o pior ano dos próximos 10 anos. Lê do engano. Aquele era o único ano que nós teríamos para comemorar, pelo menos enquanto John Textor estiver à frente. John Textor precisa ser banido do Botafogo. John Textor precisa ser banido do futebol. Ele precisa ser preso e ele deve pagar as dívidas tanto de Botafogo quanto dos outros clubes com o próprio patrimônio, se é que ele tem algum. Porque eu já até duvido que ele tenha algum patrimônio. Para mim, ele não passa de um charlatão, de um mentiroso, de alguém que enganou tanto a empresários, a investidores, quanto o torcedor botafoguense. É assim que eu vejo John Textor. Um verdadeiro canalha. E ele precisa pagar
pelo mal que ele está causando ao Botafogo e aos seus torcedores. Ele precisa pagar. E me impressiona que ele tenha ido ao estádio e torcedor botafoguense não tenha dado uma sonora vaia para ele. Pelo contrário, teve torcedor pedindo para tirar foto com o John Textor. Em que mundo esses torcedores vivem? São completamente alienados? São loucos? Vai trocar a sua existência por um título de Libertadores e um Campeonato Brasileiro? Vai trocar a sua existência por isso? Tem que ser muito alienado para querer tirar foto com o John Textor, para não vaiar o John Textor. Eu sempre falo aqui, zero com agressão física, tá? Agressão física nem pensar. Ninguém tem o direito de agredir ninguém. Mas vaiar, pedir que ele se retirasse do estádio, isso poderia ter sido feito. Porque ele é um calhorda. Ele é alguém que não merece o respeito do torcedor botafoguense. Então, voltando a falar do jogo, logo mais, 19 horas, Botafogo tem essa partida aí que, teoricamente, vai ser uma partida fácil. É provável que o Botafogo vença. Os jogadores, apesar de tudo isso, apesar desse clima ruim influenciar na atuação dos jogadores, eles estão honrando a camisa do Botafogo. Eles estão honrando. O Barbosa sofreu muita crítica porque ele falhou. Foi uma péssima partida do Barbosa no jogo diante do Internacional. Falhou feio, mas ele não falhou porque ele é desonesto, porque quis falhar. Não, ele falhou porque é natural que o jogador falhe. E na situação dele, muito mais. Porque ele é um jogador que está em via de ser negociado. Está com a cabeça em outro lugar. Eu acho um erro gigantesco escalar o Barbosa para os jogos. Eu acho que o Barbosa não era mais para vestir a camisa do Botafogo. E não é nada contra a pessoa do Barbosa. É pelo fato dele não ter cabeça mais para o Botafogo. Essa é a grande realidade. O Botafogo precisa negociar o Barbosa para poder garantir salário de maio. Então não tem como esse jogador permanecer no elenco. Ele deveria ficar treinando à parte até ser negociado e aí dar rumo à vida dele. Mas ele entrar com a cabeça em outro lugar e falhar da maneira como ele falhou contra o Internacional é inadmissível. Então, por mim, ele não vestiria mais a camisa do Botafogo. E não é nada pessoal. É por uma questão legal em relação ao clube, em relação ao time. O time precisa de alguém que esteja concentrado. E o Justino pode fazer isso. Pode dar conta do recado. Então não precisa ficar expondo o Barbosa e expondo o time como aconteceu no sábado. Não precisa disso. Vamos aguardar para ver os próximos capítulos. Mas eu falei aqui diversas vezes no canal, que muita coisa ruim ainda estava por acontecer. Aí tem uma galera que vai assistir outros canais aí de caras famosos que ficam passando pano pro Textor e os caras não falavam nada disso. Ah, porque o Textor vai fazer, o Textor vai acontecer. Tem uma galera que passa pano. Mas aqui eu falei diversas vezes. Tem muito mais coisa para acontecer. Ainda tem muito transfer ban para acontecer. Eu falei isso diversas vezes. Quem me acompanha sabe disso. E a resposta está aí. E volto a repetir. Ainda tem muita coisa ruim para acontecer. Até o final da Copa, a maioria dos grandes jogadores que o Botafogo tem hoje vão embora. Podem ter certeza disso. Eles vão embora. Até aqueles que não têm mercado, que ganham salário alto, como é o caso de Tuco Correia e Cris Ramos, esses caras vão dar um jeitinho de sair, mesmo indo para um clube para ganhar menos. Porque eles vão ter garantia de salário, coisa que no Botafogo não vai acontecer. Aguardem para ver se eu estou mentindo ou não. Galera, se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você for novo, dê essa moral pra gente, inscreva-se aqui no canal. Aqui você é muito bem-vindo. Valeu? Forte abraço, tamo juntos e até a próxima.